Ok. Então, eu vou fazer a prece de início. Sejam todos e todas bem-vindos. Amado Mestre Jesus, com alegria no coração, nós estamos iniciando mais um estudo dos livros do André Luiz, em especial este capítulo que estamos estudando do livro No Mundo Maior, tão importante para o nosso conhecimento como espíritos encarnados na Terra. Agradecemos a equipe espiritual do nosso cantinho, que nos visita e que nós queremos saudar sua participação, seu amparo e sua intuição para cada um de nós, para aqueles nossos entes queridos, quando esses espíritos amigos visitam o nosso lar, nos trazendo muita alegria, né, ao coração. E como nos reunimos em nome de Deus e em nome de Jesus, nós queremos deixar a prece que o Senhor nos ensinou, prece do Pai Nosso, que dedicamos ao irmão mais necessitado, abrindo assim a nossa reunião de estudos desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores, perdoai nossas ofensas como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, só para lembrar a todos, né, e para quem não esteve presente, né, na nossa, no nosso último estudo, nós estamos no capítulo 11, né, que é uma palestra de um mentor espiritual falando sobre o sexo e a, o sexo em todos os sentidos, mas lembrando principalmente que a evolução, né, humana, ela vai desde os instintos mais primitivos, né, até nós termos cada vez mais respeito, né? Mas ele continua, né, sendo uma questão importante ainda a ser, vamos dizer assim, dominada adequadamente, né, pelo homem no seu progresso espiritual. Então, ele fez uma abordagem, né, do sexo ao longo da história da humanidade e está falando da importância, né, de não ter, né, a visão exclusivista, né, ciumenta, egoísta, né, quando se trata de sexo. Aí nós paramos num trecho, né, ele vai fazendo a palestra e no trecho que nós paramos está escrito assim: estas conclusões, contudo, não nos devem induzir parará. Certo? Se tiver certo, alguém tem alguma coisa a dizer, perguntar?
algum comentário assim que eu tenha feito ou, ou que a pessoa gostaria de ter feito no domingo anterior e não fez. Se isso não for o caso, nós vamos começar a partir daqui e eu vou pedir de novo para a Elisete ler para nós. Vamos lá. Estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. Isso, dá só essa paradinha, né? Um dos comentários da Alessandra, né, foi exatamente a respeito dessa situação, né? Nós somos assim, não é? Então, é por isso que ele, na condição em que está falando para um conjunto grande de espíritos que viriam, né, para atender, né, os, os encarnados, né, auxiliá-los nessas questões, ele deixa muito claro, né? Não adianta querer santificar o homem, né? Não existe santificação compulsória, né? Você não vende título de santo, né? Você não consegue comprar título de santo. Então, e outra coisa é isso. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. E a gente lembra, num mundo de expiação e provas, né, o que nós temos? Nós temos espíritos de diversos graus de evolução convivendo na Terra. Quando Jesus diz assim, o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo vier, né, é porque nós podemos também interpretar assim, olha, de alguma forma, né, o homem em evolução, num determinado momento, numa determinada encarnação, em que ele precise resgatar algum débito, né, poderá encontrar, né, algum espírito ainda num estado mais primitivo, que não tem nenhum sentimento muito grande pelo outro ser humano, e ser morto, ser machucado, né? Ser maltratado por uma pessoa dessa que, em princípio, não tem nada a ver com ele. Mas ele sofre a consequência do mal, certo? Em si mesmo, para ele aprender a não fazer o mal que ele conscientemente fez no passado. Ao mesmo tempo, nós temos convivência com espíritos de altíssima categoria encarnados na Terra. Então, naturalmente, né, nós temos um conjunto grande de espíritos que vão estar em diferentes estágios de evolução. Cada um de nós está, e não adianta querer negar, né, a fase de evolução em que nós nos encontramos. Então, estamos aqui para progredirmos moralmente? Sim, sim, estamos. Mas, às vezes, nós ainda trazemos tendências nossas, do nosso passado, que vão precisar ser corrigidas. E é exatamente essa a ideia, né, das reencarnações. Com o conhecimento que a gente tem agora,
quem sabe a gente consegue vencer, né? Atavismos, vícios de vidas passadas. E no sexo pode haver viciação sexual tranquilamente, isso daí é um dos principais motivos, ele mesmo comenta aqui, né? De extrema preocupação e extremo poder de mandar a gente, né, para o inferno, né? Quer dizer, a gente ficar séculos ainda presos, né, a essas situações. Eu, desculpa ter parado, mas esse ponto aqui é crucial para nós entendermos as limitações naturais em que a humanidade se encontra, né? E que a gente precisa fazer isso. Comentários? Muito bem. Você prossegue, Elisete? Sim. Não podemos exigir que o Hotentote inculto envergue a beca de um catedrático e se ponha, de um dia para o outro, a ensinar o direito romano. Irrisório seria, pois, reclamar do homem de evolução mediana a conduta do santo. A natureza, representação da inesgotável bondade, é mãe benigna que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tanto mais forte, quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Isso. Então, de novo, né? Isso é um marco que a doutrina espírita traz para todos nós, né? Nós, individualmente, seremos responsáveis pelo nosso progresso. Ninguém vai fazer eu progredir se eu não quiser, né? Então, existem espíritos que podem nos ajudar, a bondade divina nos permite ser auxiliados para vencermos a nós mesmos? Sim, né? Então, ele fala aqui, né, sua determinação de amparar-nos, né, é sempre tanto mais forte, só que quanto mais dedicado é o nosso propósito de progredir na construção do bem supremo. Aonde que nós vamos fazer este progresso? Né? Nós estamos vivendo na Terra, é aqui que nós vamos ter que fazer isso. Mas nós temos que ter, né, decididamente a vontade de progredir. Ninguém vai progredir empurrado pelo outro. Não tem como. Comentários? Ok. Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira é, sobretudo, a de entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não rojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixões. Muito bem. Então, ele está falando para trabalhadores do plano espiritual, né? E
entender a nossa condição ainda de espíritos atrasados, presos muitas vezes às viciações. Então, ele fala assim, ó, nada de a gente ficar, né, julgando. A intenção é de socorrer, né, a de entender, né, ter o entendimento fraternal da condição do ser humano atual, do espírito encarnado, né? E ele fala de novo, né? Vamos trabalhar que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados. Somos nós que temos que fazer, né? Que temos que entender isso e conseguir vencer a nós mesmos. O que vai fazer? Né? Muito bem. Vamos em frente? Devidos à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na Terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. Ok. Vamos dar uma paradinha. Depois volta isso daí. Então, devido à incompreensão sexual, incontáveis crimes, né, campeiam na Terra, determinando, né, estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. A gente não para de ver no noticiário, certo? Casos de feminicídio, né? Casos de mandar matar um, mandar matar o outro, aquelas pessoas que ficam se gabando de ter tido tantas mulheres quantas ele quis, aquelas pessoas que muitas e muitas vezes, eu ouvi muitas vezes, né? Homens dizendo que o que eles mais queriam, né, era manter relações com as mulheres dos amigos, né? Querer seduzir as mulheres. É tudo, e isso pode levar, né, a casos desesperadores e de loucura mesmo. Aí um manda matar o outro, os crimes são absurdos, e isso está, infelizmente, né, na nossa incompreensão sobre o sexo como um instrumento para o progresso do homem, para a manutenção da vida, né? Para a união de seres, e não a desunião, e não a violência, a prepotência. Muito bem. Desculpem, eu estou fazendo análise. Ninguém quer falar nada, eu vou fazendo a minha análise. Este é o meu entendimento daquilo que eu estou lendo. Se a Edu, gente tiver entendimentos diferentes, por favor, se manifestem. Edu, Oi. eu acho que poderia incluir na sua fala não só a questão do uso do sexo, mas as questões ligadas à posse, né? A querer ter. E pensando que a mulher ainda, em várias relações aí, a mulher ainda é tratada como um troféu, como um objeto, Um objeto, como, né? né? Então, eu acrescentaria na sua fala essa coisa do troféu, né? De ter. Então, a pessoa quer ter o carro que o vizinho tem, a casa que o vizinho tem, e ter a mulher que o vizinho tem, e
inverso, É, porque eu acho que tem mulheres que agem assim também, né? A gente sim, está falando aqui dos homens, mas tem, infelizmente, também tem muitas mulheres que têm esse padrão de comportamento, né? é. Então, eu incluiria essa questão da posse, que está Uhum, muito ligada a esse orgulho, né, que a gente ainda carrega, a esse egoísmo que tem que ser tudo para mim, né? Eu tenho que ter o melhor carro, melhor casa, melhor isso, melhor aquilo. Então, eu acrescentaria aí na sua fala, além do uso do sexo de forma desregrada, né? é. Então, é exatamente isso mesmo que você falou. E o que é isso? Basicamente, né, ah, dar valor às coisas da vida material, entendendo que a vida se resume a isso, né, aos prazeres que ela tenha a nos oferecer. E vamos aproveitar, porque a vida é uma só. Quantas e quantas vezes a gente não ouve isso? Todo mundo fala, a vida é uma só. Bom, essa vida sim, a gente vai morrer. Mas depois nós vamos viver de novo. Além de viver no plano espiritual, nós vamos viver aqui de novo. Mas é essa questão, né? Quando a gente fala da vida material, né, é ficar dando valor àquilo que, né, é o aqui e agora, está acontecendo. Não estou vivendo no futuro, não estou pensando o que vai acontecer depois da minha vida física. Se eu ainda aceito a visão, né, espiritual. Eu lembro de uma pessoa querida minha, né, que tinha conhecimento espírita, tudo, mas o que ele sempre queria era transar com virgens. Ele ficava procurando meninas, né? E se elas engravidassem, que fizessem aborto. E era uma pessoa que eu admirava, gostava, mas quando eu fiquei sabendo dessas coisas, né, fiquei decepcionado. Você já fala, Faustinho. Eu fiquei decepcionado, mas é isso. É ainda a condição humana, né? Por isso que ele fala aqui, não fica julgando, vamos tentar ajudar. Fala aí, Faustinho. Olha, Eduardo, é, eu nem vou comentar isso porque eu sou uma pessoa que, de uns tempos para cá, me foi apresentado algumas cenas de outra encarnação e eu estou envolvido nesse meio. Triste, mas a gente tem que continuar. E algumas vezes essas sensações são fortes Uhum, e é difícil conseguir segurar, porque são ações que, no meu caso, que realizei no passado, que marcaram muito uhum, e estão cravadas no espírito, né? Então, eu sei, eu entendo, sei muito bem do que você está falando. Não sei se vou conseguir superar isso mas estou me esforçando, porque realmente é uma situação, além do que a Alessandra falou, ainda tem a parte monetária, que em algumas épocas isso era muito importante. Aliciavam casais, faziam movimentações financeiras para que um pudesse satisfazer o outro sem que um ficasse sabendo. E uhum. aí causava uma destruição de famílias e abortos e assim por diante. E é uma época que o dinheiro pesou muito, junto com
aquela sensação de poder, né? De eu posso, eu consigo fazer isso, eu consigo realizar o seu desejo sem que isso seja espalhado, né? Sem que Uhum. isso seja difundido na sociedade. Então, Mas você acha que isso não está ocorrendo hoje? não, então, e é por isso que a gente, tendo essa noção, sabe como é que vai ser depois. E, infelizmente, não tem jeito. E hoje o mundo está dessa forma. Não só os homens, como o Alessandro falou, mas também as mulheres. Claro, E somos aí, desencanados. é, e, e aí vem o outro lado, porque tem aqueles espíritos que se aproveitam disso. Né? Eles se aproveitam disso. E como já é uma feridinha nossa, já é uma machucadinha nossa, não precisa muito para eles irem ali. Ô, minha filha, vai lá, vai, faz de novo. É, É isso. é. Infelizmente é isso, Faustino. Alguém quer falar? Eu sou Eduardo, rapidinho. Nossa, É. assunto muito interessante e tudo isso é muito válido e a gente tem que discutir esse tipo de coisa mesmo. E Faustinho falou uma coisa importante que acho que está no cerne de tudo isso, na minha opinião, pelo menos, que é o poder. Porque quando você consegue sobrepujar uma pessoa, você consegue ser esse dono, ou como queira, o dona, como queiram, enfim, que você possa, de alguma forma, ter aquele poder que todo mundo um dia sonhou, porque todos nós já tivemos essa vontade de poder, tá vendo? Querendo esconder, mas em algum momento da vida, das vidas, nós já tivemos isso, né? E, Eu não, você está doido? não, você não, Eduardo, desculpa, eu tinha esquecido, você não, tem razão. E isso vem, e esse tipo de atitude, a gente está vendo hoje no noticiário, está correndo tanta coisa de pedofilia aí, enfim, tudo que a gente está vendo, e por trás está o poder. Eu posso mais que você. Uhum. Né? Eu posso através do sexo, eu posso através do dinheiro, eu posso através sei lá, de várias coisas, enfim. Uhum. E a gente vai ter que se acertar com o poder. Porque talvez se não tivéssemos tão claramente essa necessidade dessa algo superior ao outro, o sexo poderia ser uma coisa normal. Sim. Né? Enfim, então acho que é muito bem mais profunda a coisa do que simplesmente o sexo, pelo menos eu vejo assim. Começou com a Alessandra colocando esse aspecto mesmo, né? Exatamente. Então, eu acho que a Ivone que ia falar alguma coisa, ou eu não, foi o Faustinho mesmo. Eu não, eu estou na estrada, não vou falar nada. Ah, então tá bom. Então tá. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então vamos em frente. De quando em quando, uma que outra vítima procura os hospitais de alienados, submete-se ao tratamento médico, como operário que traz à oficina de consertos seu instrumento danificado. Nos hospícios, encontramos, porém, tão somente aqueles que desgalgaram até o fundo do abismo, amargurados e vencidos. Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia a submergirem pouco a pouco no caliginoso tijuco das alucinações. De mente desvairada, fixa no socavão da subconsciência, perdem-se no campo dos automatismos inferiores, obstinando-se no conservar em deprimentes estados psíquicos. Para um O pouquinho. seu Para, eu sei que vai vir o ciúme, vai falar um monte de coisa. Mas eu queria primeiro comentar, né, esses aspectos que ele fala sobre agora no Brasil, né,
não temos mais hospícios, né? No Brasil, você tem o que eles chamam de CAPS, né? Que é um centro de atendimento provisório, né? A pessoa em desequilíbrio mental, seja por causa de droga, seja por qualquer motivo que for, então não há mais internação. As internações são muitas vezes necessárias, mas são curtas, né? Até passar o transe psicótico que a pessoa estava e assim por diante. Então, entendemos que, né, essa questão do hospício, né, já, já não existe mais nesse sentido. Entretanto, né, o, pessoas que chegaram já nesse estágio para a internação, né, vamos dizer assim, estará sob cuidados, né, vai ter que conviver ali, né, vai ter que conviver com aquilo. Mas, e aqueles, né, que, que estão nos lares, né? Ele coloca lá milhões de irmãos, né, nossos, se conservam semi-loucos nos lares ou nas instituições, são os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia, a submergirem pouco a pouco, né, no caliginoso, nossa senhora, que nome, hein? Caliginoso Tijuco das alucinações, né? A pessoa está lá com problema, ela mantém a mente fixa, né, na, naquilo que ela continua a viver todas as coisas que ela já estava sentindo, ela sabe que aquilo lá é uma loucura, mas ela continua. Ela não consegue sair daquilo, né? Então, aparecem todos os sintomas, todos os problemas. E aí ele vai descrever alguns que podem levar, né? E tem levado, muitas e muitas vezes, criaturas à morte, né? Eu vou ter que ficar quieto um pouco. Então, vamos prosseguir se ninguém for falar nada. Edu, Oi. eu acrescentaria também aí na sua fala que eu acho que a maioria não sabe, a maioria não percebe. A maioria que tem essas dificuldades, o que a gente, né, julga de dificuldades, de distúrbios, é igual, eu vejo igual, a gente, acho que todo mundo aqui conhece, né, essas pessoas que bebem demais, mas elas se intitulam como eu bebo socialmente. Mas se elas forem seriamente lá no médico, elas vão descobrir que elas são alcoólatras. Mas para elas, não. Para elas, elas só bebem socialmente e está tudo bem. Eu incluiria esses distúrbios, esses desequilíbrios aí que a gente está vendo, né, de montão, vem do modo de dizer, né, que a gente tem percebido aí de montão, eu incluiria muitos deles neste mesmo caso. Virou normal, é normal. Tem certas atitudes que são normais, aceito e está tudo bem. Ninguém percebe que a pessoa não percebe que ela tem um distúrbio, que ela tem um desequilíbrio, que aquilo não é normal. E aí é pior ainda, porque para você se tratar de alguma coisa, você precisa saber que você está doente, né? Uhum.
E se a pessoa não sabe que ela está doente, se para ela aquilo é uma normalidade, aí a coisa fica muito mais complicada, muito mais profunda. E todos os vícios, né, eu não sou grande conhecedora assim da parte química, essas coisas todas, mas o que eu percebo é que todos os vícios, eles vão escalonando, né? Então a pessoa ela começa se viciando ela começa com 2 copos de cerveja, aí passa para 3, para 4, daqui a pouco a cerveja não está mais fazendo efeito, então ela vai para bebidas mais fortes. E eu acho que em tudo que a gente se vicia vai na mesma proporção. E o sexo também, né? Então, de Uhum. repente, ela tá ali, aquilo lá já não satisfaz mais. Aí ela escalona, escalona. E aí a gente vai tendo notícias aí dessas loucuras que vão acontecendo. Então, eu incluiria aí nessa mesma questão aí de não ter consciência, de muita gente não tem consciência, acha que é normal. E assim, esse assunto, Edu, eu vejo que é um assunto gigantesco, gigantesco, que a gente tem tantas questões na nossa sociedade, ainda mais no Brasil, que é um país que a sensualidade é muito valorizada, né? Então você vê meninas pequenas que as mães já vestem de forma sensual, já incentiva a usar maquiagem. Você vê, infelizmente eu tenho crianças lá comigo que a criança não sabe nem ler e escrever e ela vai de como que chama aquele negócio que a gente passa nos cílios? Eu não uso. E assim, me choca demais. Máscara de cílios. Ela vai de Nossa, máscara, ela vai de máscara de cílios, mas ela não sabe ainda ler e escrever. Ela está, inclusive, atrasada no processo. Mas você vê que a valorização da família, da sociedade, sem contar esses casos que o sexo é utilizado como uma forma de renda, não como prostituição, mas que assim, você tem que ser linda, você tem que ser sensual, você tem que transar bem, você tem que isso, tem que aquilo para arrumar um marido rico, um marido que te sustente, né? Então assim, nossa, é um assunto gigantesco, gigantesco. E eu começo a pensar em tantas questões e eu penso assim, vamos lá, um pouco por vez, né? Um é, passo por vez. É isso. Falei é muito. imenso. Fala aí, Faustinho. Alessandra, eu acho que essas pessoas, elas têm consciência, sim. O que eu acredito que aconteça seja que a vontade delas é maior, a paixão. Então, ela não quer saber, ela dá preferência à vontade dela, né? Tanto faz com relação a, vamos colocar assim, a vida dela. Ela tem preferências que ela não abre mão. Ela quer e pronto. Então, ela bebe quanto ela quer, ela sai com quem ela quer, ela faz as coisas que ela quer da maneira que ela deseja e pronto. E a coisa fica muito mais fácil hoje, por exemplo, quando você coloca isso no Instagram ou no TikTok ou em algum outro lugar, em que um monte de gente vê, acha lindo e vira seu seguidor. Isso faz com que a sua paixão cresça, que ela apareça. E faz com que você se sinta feliz, porque tem pessoas que veem você feliz fazendo o que quer. Há 30 anos atrás, isso acontecia antes da era do celular? Não tinha. Então, Desse essas. jeito não, né, Faustinho? Oi? Desse jeito não, tinha outras coisas. Não, tinha, mas a coisa era assim. Demorava um pouco mais para acontecer e era mais regional. Hoje não. Hoje você faz, você grava, você posta, 30 segundos depois o mundo inteiro pode estar vendo. Sim, sim. Então, e quando essa
sensação de alegria de as pessoas estarem compartilhando aquilo que é a sua paixão, incentiva elas a fazerem também. Então, consciência tem? Tem. Mas o que prevalece? A vontade. O querer. Tem conhecimento? É o caso do amigo que você citou, que é espírito, tem conhecimento, mas o que prevalecia nele? A vontade dele. Aquela paixão que ele tinha de fazer aquilo. E aí quando passar para o outro lado, aquela consciência que ele não ouviu, vai falar assim, cheguei, estou aqui. Eu, pelo menos, como você diz, Eduardo, é o que eu penso. Alguém tinha levantado a mão, mas eu não sei se é isso, se alguém passou. Então, tá bom. Então, vamos em frente. O ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência e a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Inquietante. Desculpe. Imagina. Inquietantes quadros mentais se pintam na terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que se lançam incautos a temerárias aventuras do sentimento animalizado. Então, aí é bastante importante, né? Ele fala sobre aquilo que realmente, né, quando ele fala a incontinência, né? Ou seja, eu faço, não consigo parar, né? Então, não tenho o que fazer. Aí ele fala, né? São terríveis fenômenos, desencadeiam terríveis fenômenos de desequilíbrio. E aí, né, inquietantes quadros mentais, né, se pintam na Terra. Vocês já imaginaram? Pensa um pouco. Olha que situação, né? Quem que convive no dia a dia com a humanidade encarnada? São aqueles espíritos mais presos às paixões, às sensações da vida material. Se eu me ligo a esses espíritos, pelas minhas incontinências, pelo meu modo de ser e assim por diante, né? Esses quadros mentais me associam a esses espíritos. Então, vejo o trabalhão que a espiritualidade superior tem para poder trabalhar para poder auxiliar a gente aqui na Terra. Né? É danado isso, viu? Fala, Renato. Dando um pitaco no que o Faustinho falou, realmente hoje é muito rápido, né, tudo. E que ano é esse livro? Não é do ano passado, não, né? Então as coisas já aconteciam na década de 40, quando ele foi escrito, continuam acontecendo. Ou seja, a gente não progrediu muito nesse sentido, o planeta como um todo, né? Então, só facilitou hoje, mas quem viveu em centros maiores, tipo São Paulo, Rio, isso era muito constante, né? Então, se a gente vê essa diferença, esse período entre esse livro e hoje, pouca coisa mudou mesmo, infelizmente. Infelizmente, é isso mesmo. Você, hoje, só dá visibilidade maior, né, e mais rápida, né, a essas coisas todas. E o que nós vemos, e que é preciso que vocês tenham uma noção clara sobre isso, né,
não é vocês, todos nós, né? Olha, o que nós vemos pela nossa internet não é nada. Existe a internet underground aí, né? Aquela que tá... Deep Web, coisa do gênero. Isso. Dark Web, que é pior que a Deep Web ainda, e você vai lá. São aqueles grupos, né, que fazem redes próprias, que são as coisas mais degradantes do ser humano possível, em todos os aspectos. Não é somente sobre do sexo, mas Muita o sexo sempre chama muito a atenção de todo mundo, né? Porque ele é uma coisa instintiva dentro de nós, né? Nós vemos só uma superfície, sim, de vez em vai se quando, perde. uma coisa que pula lá do fundo do mar, né, e aparece na superfície das ondas, depois afunda de novo. É isso que a gente vê. E não é culpa da internet, entende? É uma coisa neutra. Não, pois é. Você vai usar conforme a sua consciência. Então, você vai encontrar de todos os tipos de extremismos, de que você quiser, você encontra. Mesmo só nesse pedacinho. Agora, o que está por baixo é muito pior, infelizmente. Então, Renato, a culpa é da internet. é, A culpa é dela. ela que põe tudo lá, né? Você não faz nada. Ela Que dela. cria, ela que faz Isso. tudo. Eu sou inocente. Exato. Exatamente. Uma forma de você, como sempre, jogar a responsabilidade sobre o outro. Né? Você não tem nada a ver com isso. Ela me levou a fazer. Desculpa, esse tipo de termo não funciona. Essa frase, não. Me levou a, não, peraí. Você sempre pode não apertar o gatilho, né? Tem que ter sempre isso em mente. Mas a culpa é dela. É claro, a culpa é da dela. internet. A culpa é dela. Se eu não tivesse à disposição, eu não faria, né? Ó, Eu faria desse jeito. eu era moleque, a gente lá em Marília tinha a Antártica, né, e a Brahma, né? Era uma concorrente da outra e as fábricas eram uma em frente da outra, assim. Ou em decisão difícil, para onde eu vou? Pois é. Não, mas aí eu falo assim, vê se tem Guaraná aqui dentro, né? Se não tivesse a internet, eu nunca ia me meter com essas coisas, né? Porque não, claro que não. Eu não teria visto nada, tal. Vê se tem Guaraná aqui dentro. O que antes tinha? Desde quando que tem esses desenhos todos sobre sexo? De sexo. Violência também, Eduardo. Violência. Tom e Jerry, cara, pega isso hoje. Você pega lá, ó, não tem um negócio lá dos indianos, ou hindus, sei lá o quê, que é o Kama Sutra? Sim. Desenho, isso é milenar, gente. né? Aí você vai na época do século XIX, porque aparecem esses documentos, inclusive, né? Coisa mais natural do mundo era você ter desenhos de relações sexuais. A humanidade sempre mexeu com isso, cara. Então, não é a internet a responsável, ela simplesmente facilitou que as coisas aparecessem para todo mundo o mais rápido possível, induzindo. Né? Nós estamos há 2 dias atrás, ou 3, sei lá, era do dia de prevenção do suicídio, né? Nós estamos no mês de prevenção ao suicídio. Quantas crianças têm cometido suicídio por causa de bullying cibernético? Que são exigidas a fazerem coisas, induzidas a fazerem coisas, e depois expostas a chincalhe dos próprios jovens. E ela acaba se matando. Não é? Os meios facilitam muitas coisas. Mas o negócio está na nossa cabeça, né? Infelizmente. Ponto.
A gente não pode esquecer isso. Mas a culpa é da internet. Tá bom. Se você fala, tudo bem. Eu acredito. Vamos em frente mais um pouco? Não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica, embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mau produto da química mental. Então, esse é um ponto crucial. Você pode usar drogas? Pode, né? Para poder diminuir todos esses problemas. Mas olha lá, ó. A gente se vicia no cigarro. O que é viciante? É a nicotina. O que dá prazer além da nicotina? Todas aquelas outras coisas que estão, né, dentro do cigarro, né, que são colocadas ali, muitas delas são substâncias altamente tóxicas. O fumante pode usar aqueles adesivos de nicotina e, portanto, em princípio, o desequilíbrio que ele teria, né, ele não terá se utilizar aqueles adesivos. Mas pergunta para ele se ele quer largar o cigarro e usar o adesivo. Não faz. São poucos os que querem. Porque eles sentem prazer em ter o cigarro na mão, esquentar, né, tudo na hora que puxa a fumaça para dentro, esquentar os pulmões, ele sabe que estraga os pulmões. Ele sabe que abre brechas para outras doenças cardíacas graves, que é ainda, né, a doença cardíaca ainda é a causa de maior morte, maior número de mortes no Brasil, né? A pessoa não quer. Ela não quer, tem o medicamento, mas ela não quer usar. Porque ela continua com o vício. Ela escolhe permanecer no vício. Né? Fala. Eduardo, você falando isso, eu lembrei essa semana que eu vi uma reportagem, um comentário sobre o cigarro eletrônico. Isso. E parece que já está começando a aparecer os casos de perturbação mental e processo degenerativo do pulmão. Uhum. E eu estava vendo outro dia, né, aquele pessoal que fica na Europa filmando as pessoas que passam na rua, né? Eles colocam lá e ficam filmando, só para ver as pessoas que passam. E é impressionante como tem muita gente que anda com aquele negocinho na mão, parece um isqueirinho, né? Anda naquilo, né? Aí você vê saindo a fumacinha, você fala, mas não é cigarro? Eu fiquei encafifado com isso. Aí eu fui tentar descobrir o que é, aí que eu descobri que era o tal do cigarro eletrônico. É o cigarro eletrônico ou é o narguilé? Eu acho que é o cigarro eletrônico. Não, É, cigarro eletrônico, Cigarro porque o eletrônico narguilé não mesmo. dá para ficar carregando, né? O narguilé você usa, É, tem 3, 4. O narguilé é aquele que entra. teoricamente é Tem proibido no aquele Brasil. árabe lá, né? Que tem, você põe até coisas de menta, por isso que até o povo gosta muito. Mas também é E, outro que é péssimo, né? Por causa do aquecimento. e Pois é é, proibido no Brasil o cigarro eletrônico, tá? está Sei, cigarro. proibido. É. É proibido. Só que, como tudo, todo mundo que pode usa, né? Então,
Gente, vamos parar por aqui? Ou estamos bem no meio de um... Não estamos, né? A gente vai, Não, a gente vai começar começar um parágrafo. um parágrafo, né? Que é a da endocrinologia, né? Isso. Tá bom. Então, nós vamos parar por aqui hoje. Beleza? Tem alguém que gostaria de fazer a prece de encerramento para mim? Ó, o Faustinho, que falou bastante, ou a Alessandra, que também falou bastante hoje. Qual dos dois quer fazer a prece de encerramento? Nenhum deles. Olha, o Faustinho levantou primeiro. Manda brasa, Faustinho. Agradecidíssimo por você se dispor a fazer uma prece para nós. Amado Mestre Jesus, é com o nosso coração cheio de gratidão e de agradecimentos que participamos do estudo desta noite. Que os amigos espirituais possam sempre iluminar o Eduardo e a todos nós, para que possamos tirar o melhor proveito de tudo que estamos estudando e aprendendo. Concedendo-nos, Senhor, as forças para vencermos as nossas dificuldades, para vencermos as nossas paixões. Que as tuas bênçãos, Senhor, recaiam sobre o nosso planeta, levando a esses corações que ainda têm muita maldade, a tua luz e o teu calor, para que possa a semente do amor que o Senhor plantou em cada um de nós germinar. Em algum momento, esses nossos irmãos encontrarem a paz, abandonarem o sofrimento que causam a tantas famílias. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que a tua paz esteja com todos nós, Senhor, e tenhamos uma semana de bastante trabalho, alegre e feliz. Assim seja. Muito que bem. Tchau, gente. Boa semana. Boa Cuidem-se. semana. Até a próxima, então. Beijo. Boa Valeu. noite. Agradeço Boa noite. todas as participações. Boa noite. Boa noite. Boa Até noite. mais.